Eu fiquei assustado esses dias, né? Estamos terminando mais uma obra lá na chácara da igreja, e já vai fazer 6 anos que nós temos a chácara lá. A gente passa em cima do rio Atibaia, quem foi lá sabe, e aquele rio está praticamente seco. Eu nunca vi isso na minha vida ali, nos 6 anos que a gente passa naquele lugar, né? Aí, se você vai aqui pelo Solar das Andorinhas, tem 3 braços do rio ali também, quase os 3 braços estão secos também. Então nós precisamos clamar, pedir perdão, né? Porque há muita injustiça sendo feita na nossa nação, há muita corrupção, e é muito claro na palavra que quando o povo começa a viver uma vida distante de Deus, Deus também começa a tirar a mão e as calamidades começam a acontecer, né? Lá na Bahia sempre é assim, os rios estão secos, a vida lá sempre foi assim, mas aqui não. Então, se está chegando até aqui, é porque nós precisamos olhar para o alto e falar: Deus, nós precisamos do Senhor. E até está valendo o pronunciamento aí do homem que cuida da parte do diabo, né? Ele falou assim: se não melhorar, nós vamos ter que, com um carro pipa, colocar 20 litros de água em cada casa, e é isso que vai ser por dia. Imagina você viver com 20 litros de água. Então, irmãos, é bíblico isso. Quando nós obedecemos a Deus, Deus vai nos sustentar. Então, eu vou trazer uma mensagem nessa manhã de despertamento, de preocupação. Que você se preocupe mesmo, né? Que nós nos preocupemos como igreja, temos uma função profética dentro da nação, e de abrir os olhos, e que o povo realmente, quando se humilha e clama pelo nome do Senhor, o Senhor é favorável à terra, amém? Ele vem e sara a terra. Então abra aí Malaquias 3, versículo 13, diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram o seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia em que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez o que, gente? A diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado pela ceia que podemos tomar e rememorar que há mais de 2000 anos atrás o Senhor voluntariamente entregou-se na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos ter vida assim. Então, fala conosco agora, através da tua palavra. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu vim à tua casa para ouvir a tua voz. Então eu abro o meu coração. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quantas vezes Deus já falou com você? Não dá para contar, né? Porque você está andando, Deus está falando. Você está trabalhando, Deus está falando. Você está lendo a Bíblia, Deus está falando. Está orando, Deus está falando. Você está vindo ali à igreja, Deus está falando. No ônibus, Deus está falando. Tomando banho, Deus está falando. Deus está falando. A voz de Deus está aí à disposição para ser ouvida em todo lugar e por todos que o desejam. A Bíblia diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Chegará um tempo que as pessoas irão buscar o Senhor e não vão encontrá-lo, né? Ele fala assim: busque de todo o coração que você me encontra. Busque de que forma? Todo o coração. Deus está falando nesses dias. O tempo está passando. Deus não está surdo, Deus não está cego, Ele está atento a tudo que está acontecendo nesse mundo.
a tudo aquilo que os governantes estão fazendo, a tudo que o povo dele, também nós que somos chamados pelo nome do Senhor, também estamos fazendo. E quando eu estava pensando nesse texto, há duas classes de pessoas aqui nesse texto, basicamente, né? Existem várias coisas aqui, mas eu pude tirar desse texto duas classes de pessoas. A primeira classe de pessoas está aqui no versículo 13, são aqueles que estão falando palavras duras contra o Senhor. E olha só, presta atenção, e essas pessoas que estão dizendo coisas duras para o Senhor, é uma classe de pessoas, e eu vou assim qualificar um pouquinho a classe dessas pessoas. Essas pessoas estão dizendo assim: mas o que nós temos falado contra o Senhor? Ele está dizendo aqui, não é da pessoa incrédula, não é da pessoa que está longe de Deus. Ele está falando de pessoas que conhecem a Deus e que está dizendo assim: olha, mas o que nós temos falado contra o Senhor? Ele está falando, sabe o que vocês estão falando? Sabe quais são essas palavras duras? É inútil servir o Senhor. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, a sua palavra, andar de luto, cumprir com a tua palavra. E aí no versículo 15 ele fala assim: nós ainda começamos a reputar, ou seja, a pensar que são felizes os orgulhosos, porque eles cometem impiedade, eles prosperam, né? E eles escapam. Chega um momento em que nós começamos a viver a vida cristã e parece que tudo é a mesma coisa, está tudo dentro do mesmo balaio, né? Aquele que serve, aquele que não serve, o ímpio, aquele que faz a vontade de Deus, o santo, o profano, está tudo dentro da mesma coisa. Ele está falando: não, olha, existe uma classe de pessoas que estão falando contra mim. São pessoas que está dizendo assim, está dizendo duramente contra o Senhor, estão se referindo a Ele como que se uma coisa santa fosse igual a uma coisa profana. Isso é falar contra Deus. E essas pessoas têm algumas características. São pessoas que falam, que estão pensando que é inútil servir a Deus. Que eu estou aqui na igreja, eu estou dando meu dízimo, olha só, a pessoa que não serve a Deus está melhor do que eu, tem mais saúde do que eu. Isso é contra Deus. A outra pessoa estão dizendo assim: os soberbos são melhores, porque eles falam, eles fazem o que eles querem e nada acontece com eles. Estão pensando, né? São pessoas que zombam de Deus, desprezam a Deus, pessoas que confiam nos seus bens, mas não confiam em Deus, pessoas que fazem pouco caso das coisas de Deus. E se Deus fala ou não fala, o que a Bíblia diz ou não diz, eu não quero nem saber, eu vou fazer o que dá na minha cabeça. São pessoas impuras, materialistas, fazem o que bem entende da vida, e uma vida que foi dada pelo próprio Deus. Deus deu alguma coisa, mas elas não perguntam para Deus o que elas devem fazer com a vida delas, com aquilo que Deus tem dado para elas. Simplesmente elas fazem o que elas bem entendem. Essa é uma classe de pessoas que estão ignorando a Deus, e que às vezes estão no nosso meio, mas aprenderam a vir à igreja, aprenderam a ler a Bíblia, mas não aprenderam a temer a Deus, a obedecer a Deus. Porque a segunda classe de pessoas são as pessoas que temem ao Senhor. Queridos, eu quero falar assim, despertar nos irmãos essa manhã, uma coisa muito séria que tem acontecido no nosso meio, que é a falta do temor de Deus. Esse destemor de Deus qualifica a pessoa a ser uma pessoa que aborrece a Deus. A falta de temor me leva a lidar com a minha vida como se ela fosse minha, como que se ela não pertencesse a Deus, como que se eu não tivesse que dar conta a ninguém daquilo que eu faço, como que a vida me pertence, não foi dada por alguém, não foi gerada por alguém. E essas pessoas que temem ao Senhor, então no versículo 16 ele fala assim: então os que temiam ao Senhor, que é outra classe de pessoas, uma classe é aqueles que não temem ao Senhor, que falam palavras duras contra Ele, e outros são aqueles que temem ao Senhor e falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. São pessoas que sabem que Deus ouve e que Deus fala, amém? Que Deus é vivo, que Deus não está alheio, que Ele está falando todo dia conosco, né? E Ele está ouvindo aquilo que nós falamos.
Ele fala assim: o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para aqueles que se lembram do seu nome. E essas pessoas, diz o Senhor, serão para ele um particular, um povo exclusivo, um particular tesouro. Naquele dia que preparei, eu vou poupá-los, como o homem poupa a seu filho que o serve. E aí ele diz a frase final, o versículo final: e vocês verão outra vez a diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve ao Senhor, aquele que é o justo e o perverso, e aquele que serve e que não serve. Essas pessoas que temem o Senhor são aqueles que consideram o Senhor, que o colocam em primeiro lugar, que vivem uma vida santa, que confiam no Senhor, que buscam a Deus e perguntam a Ele o que eles devem fazer com a sua própria vida. São pessoas que temem a Ele, pessoas que levam em consideração a vontade de Deus, e entre a minha vontade e a vontade dele, eu mordo, a língua, mas eu quero fazer a vontade do Senhor. Se é para fazer isso, se é da vontade de Deus, não importa o que eu penso, o que eu acho, o importante é que a palavra de Deus está dizendo o que Ele está dizendo. Essa é a segunda classe de pessoas. Cada dia, eu escrevi aqui que passa, está havendo uma diferença cada vez maior entre aquele que serve e que não serve a Deus. A tendência hoje é igualar todo mundo, mas a cada dia, queridos, está havendo uma diferença maior. As pessoas, aqueles que estão vivendo uma vida que aborrece a Deus, estão cada vez aborrecendo mais a Deus. Mas aqueles que temem a Deus estão cada vez mais tementes a Deus. Mas a tendência é igualar tudo. Haja visto que está entrando dentro das próprias igrejas, As coisas que antes eram abomináveis à igreja, hoje são aceitas. Mas que coisas são essas, pastor? É só ver. Hoje, por exemplo, lida-se com a imoralidade, com a perversidade, parece que de uma forma muito comum, O divórcio, ele é aceito numa boa hoje, Pastores estão se divorciando, pastores estão se separando, e acontece que quando essas coisas começam a ocorrer, logicamente o povo começa também a se desviar. Quando Deus chama a atenção da igreja, Ele chama a atenção em primeiro lugar dos sacerdotes. Querem igualar o santo com o profano e o imundo com o limpo. Lá em Levítico e Ezequiel fala sobre isso. Há uma diferença entre aquilo que é santo. O que é santo é santo, o que é imundo é imundo, o que é limpo, o que é profano é profano. São coisas distintas uma das outras. Hoje, antigamente, na época que eu comecei a namorar a Janela, que já faz algum tempo, pelo menos aí uns 33 anos atrás, a gente pegava na mão e ficava ali, meu Deus, as vontades é sempre as mesmas, o homem é o mesmo, a tendência do coração do homem e da mulher são as mesmas, o mundo é o mesmo, o homem é o mesmo, mas vai indo e as coisas negativas vão entrando, e agora ficar ou deitar com a namorada, ir para a cama com o namorado, está na boa, é assim mesmo. Antigamente, quando se convertia mesmo e tomava uma posição. Aí as pessoas acham que isso é exagero hoje. A gente se convertia e não ia mais hoje é balada, na balada ou outras coisas do mundo. Eu não queria isso, não fazia parte da minha vida mais, mas hoje é tolerável. Não, pastor, você tem que ser mais tranquejado, mais livre, pastor, vamos lá, o mundo está mudando, você tem que ser assim mais flexível um pouco. Dessa flexibilidade é que a igreja está entrando no ponto como está entrando hoje, onde daqui a pouco você olha e você não vê diferença mais, as coisas são as mesmas, você não vê diferença. O cara fala, eu sou evangélico, eu sou gospel, e o outro, eu não sou, mas parece que é a mesma coisa, não tem diferença mais. A mentira é aceita, O ímpio mente, mas o cristão também mente, está tudo bem, está na boa. O ímpio desonra os pais, o crente desonra os pais e não vai acontecer nada. O que eu estou mostrando para os irmãos é que aqui em Malaquias, é o último livro,
profeta que profetizou antes da construção do templo, da última reconstrução do templo de Jerusalém, e ele profetizou isso e disse assim: olha, vai chegar o dia em que haverá uma diferença, uma distinção clara entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Antigamente o cristão, se ele não pagasse as contas, era algo terrível. Hoje não, não tem problema, eu pago quando der, eu não estou nem aí. E diz que é cristão, que é crente, e as coisas começam a ficar muito iguais. Mas eu creio em nome de Jesus que cada dia que passa as diferenças estão ficando cada vez maiores e vão ficar cada vez maiores. Ou aquele crente que se diz que é crente, se enquadra dentro da palavra e caminha uma vida de temor a Deus, ou ele vai abandonar isso, porque não é pela minha força que eu vi você, é pelo Espírito Santo. Amém? Você pega rodas de amigos, de pessoas, às vezes no trabalho, né? E isso conversando com algumas pessoas, quando alguém fala que tem vivido uma vida santa com o namorado, que não tem deitado com o namorado, isso é um horror. É como se fosse uma coisa absurda hoje você ter um namoro santo. Não é assim? Como que se você não ser um aproveitador, tem que aproveitar, cara. Vai lá, né? Aproveita, é a tua oportunidade. E as coisas, irmãos, elas estão sendo aceitas de forma muito fácil. Está ficando muito fácil. Lá em Provérbios 4,18 diz assim: mas a vereda dos justos, olha só, presta atenção no que eu vou ler aqui. Mas a vereda de quem, gente? Dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o que? Ser dia perfeito. Mas diz a palavra que os caminhos dos perversos é como a escuridão. E é interessante que quando nós olhamos na palavra, né, de Deus, nós começamos a ver que os desvios nunca aconteceram assim, do dia para a noite, foram acontecendo. Israel se desviava quando ele começava a se contaminar com outros ídolos. Essa contaminação não era que trazia todos os ídolos do dia para a noite para dentro de Israel, não. Entrava uma imagem, entrava outro ídolo, entrava 3, 4, 5, 6, 7, e agora estava tudo bem. O povo começava a aceitar normalmente. Aí Deus vinha e mandava o seu juízo, e o povo se convertia novamente, quebrava as imagens, jogava fora e começava tudo de novo. Daqui a pouco começava tudo de novo. Essa falta de vida com Deus, essa pressa de hoje, essa correria que nós vivemos, onde nós temos tempo para tudo, menos tempo para Deus, de ter um tempo com Ele. Não pense que uma vez por semana aqui na igreja, de domingo, muito bom que você esteja aqui, glória a Deus pela sua vida, mas não pense que apenas essa reunião de domingo vai resolver um problema espiritual que temos. Nós temos que buscar a Deus, ter tempo com Deus, ler a palavra de Deus. Eu falo com meus filhos, vocês estão lendo a Bíblia, são casados, aparentemente não tem mais nada a ver com a vida deles, é a vida deles, mas vocês estão lendo a Bíblia, está orando, está buscando a Deus, está servindo a Deus. Essas coisas, queridos, elas vão corroendo a nossa vida cristã. Eu quero dar um exemplo, que essa aqui eu quero que você acompanhe comigo. Vai em Êxodo, capítulo 8, por favor. Gênesis, Êxodo, capítulo 8. Versículo 22. Aqui o povo de Israel estava cativo no Egito. Deus enviou Moisés para tirar o povo do Egito, sem guerras, sem armas, apenas através de uma ação sobrenatural de Deus. Mas nessa ação de Deus acontecem algumas coisas muito claras. Capítulo 8, versículo 22 diz assim: naquele dia separarei a terra de Gósen
terra onde o povo de Israel morava, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei o que, gente? Distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Amém? Agora, o que estava acontecendo? Na quarta praga, Deus estava enviando moscas em todo o Egito, mas não havia moscas na terra onde o povo de Israel vivia. Não havia o que, gente? Como é que você segura uma mosca? Essa comigo. Como é que tem mosca ali e não tem aqui? Dá para você pensar isso comigo? Sim ou não? Vamos mais. Capítulo 9. Quem está comigo, diga amém. Amém. O Senhor, versículo 4. O Senhor fará o quê? Distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Essa aqui é a quinta praga. Era uma peste que estava dando em todos os animais, mas a peste, a vaca louca, não entrou no rebanho de Israel. Deu vaca louca lá no rebanho dos egípcios, mas não deu vaca louca no rebanho de Israel. Amém? Vocês estão acompanhando comigo, não? Amém. 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia o quê? Chuva de pedra. Choveu pedra na terra do Egito, mas não choveu pedra na terra dos filhos de Israel. Capítulo 10, versículo 23. Quem acompanha comigo aí? Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém todos os filhos de Israel tinham o quê? Luz nas suas habitações. Agora, esta praga, que era a 9ª praga, era trevas, né? Por isso que fala assim, o versículo que eu li lá, né? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, mas o perverso está em trevas. Havia trevas do lado do Egito, eles não conseguiam nem andar, ficaram 3 dias na escuridão, blackout total. E agora na terra de Israel tinha luz, não faltava luz, porque você e eu somos sal da terra e o quê? Luz desse mundo. Deus te chamou e me chamou para não ser um crente chato, um cara difícil de lidar, mas pessoas que conhecem o seu Deus, que sabem para onde vai, que tem convicção daquilo que crê. Amém, queridos? Amém. Eu tenho a minha vida com Deus, não vou impor isso a ninguém, mas eu vou exalar essa luz, eu vou exalar esse perfume, eu vou colocar a minha vida à disposição do Senhor, e essa luz vai brilhar, e eu vou salgar onde eu estou. E a última praga, que foi a morte de todos os primogênitos, no capítulo 11, aqui, versículo 7, diz assim: e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso, versículo 7, porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção. Fez o quê? Distinção entre os egípcios e os israelitas. Amém? Querido, vamos tira a questão do egípcio, da pessoa em si. Isso tira o seu pensamento de uma nação. Pensa agora em pessoas que tiveram oportunidade. Tiveram o que, gente? Oportunidade de crer em Cristo, e eles simplesmente deixaram de lado isso. Não quiseram colocar isso como uma coisa nada na sua vida, não prestaram atenção, não consideraram, tiveram oportunidade e não quiseram. E Deus está falando: olha, vai haver distinção entre vocês, mas também dentro do povo cristão, que está vivendo a vida cristã, vai haver distinção entre aqueles que realmente estão levando o cristianismo a sério e querem a palavra de Deus a sério na sua vida, e aqueles que estão levando uma vida cristã mais ou menos, de qualquer jeito, faço do meu jeito, e assim eu sei que eu vou chegar lá. Tomara, né? Mas se nós não seguirmos os princípios da palavra de Deus, não há como nós chegarmos, não há como nós atingirmos o objetivo de servirmos a Deus aqui, sermos sal da terra e luz desse mundo, e estarmos com o Senhor lá no fim, lá na eternidade, em nome de Jesus. Então isso foi claro na terra de Israel. Lá, abra comigo também Mateus 13, vai lá agora no Novo Testamento. Quero dar um outro exemplo aqui sobre isso, aqui no Novo Testamento. Mateus capítulo 13, rapidinho, vai comigo ali.
Mateus 13, no versículo 29. Quem achou, diga amém. Vamos lá então, 29 e 30, diz assim a palavra: não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o que, gente? O trigo. Deixai-o crescer juntos até onde? A colheita. E no tempo da colheita, direis aos ceifeiros: juntai primeiro o joio, atai-me feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora Jesus está falando. Quem está falando? Jesus está dando um exemplo de que um homem foi semear, semeou o trigo no campo, e foi o inimigo à noite e semeou o joio, aquilo que é parecido com o trigo, mas não é trigo, aquilo que quando nasce parece que é igual, mas não é igual. É o que está se tentando fazer, igualar todas as coisas. Queridos, não há como juntar uma coisa com outra. Trigo é trigo, joio é joio. E o Senhor tem dado a oportunidade para todo mundo, toda a face da terra, todos os 6 bilhões de habitantes desse mundo, de conhecerem a Ele. Onde não pega um canal de televisão, onde não chega uma rádio, tem lá um missionário. Deus está enviando homens e mulheres para dizer: olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. E o mundo está conhecendo isso muito mais rápido agora pela internet, pela televisão, pelo rádio e tantos meios de comunicação que temos aí. Muito mais rápido agora. A oportunidade está sendo dada, mas ele está dizendo: olha, vai haver distinção cada vez maior entre aquele que serve e aquele que não serve, entre o joio e o trigo. Então eles nascem juntos. E ele fala assim, e os servos falam assim: quer que a gente arranque o joio também do trigo? Não, não dá, porque por engano você pode arrancar também o trigo, e eu não quero isso, porque uma vida para mim é maior que o mundo, é mais importante que o mundo inteiro. Então deixa crescer, porque na hora da frutificação, diga comigo, frutificação, na hora dos frutos nós vamos ver quem é quem. Porque trigo dá trigo, joio dá mato, é outra coisa. Um é mato, o outro é alimento. Um é alimento, o outro é mato. São coisas distintas uma das outras. Aí sim vocês vão lá e arrancam o joio do meio e colocam fogo nele. Ele está falando disso, de que nós estamos no meio, inserido no meio social, onde as coisas estão misturadas. Mas ele está dizendo que trigo cada vez produz mais fruto que é trigo, que são frutos para a eternidade. Mas aquele que é joio cada vez está aparecendo mais que é joio. Mas nós não podemos desistir, nem criticar e nem condenar pessoa que seja. Nós temos que amar a todos, amém, queridos? Diga para o teu irmão assim: você tem que amar a todos. O joio, o trigo, todo mundo. Amém? Jesus, ele amou o mundo. Amém, queridos? E você e eu temos essa responsabilidade de amar a todos, mas temos a responsabilidade de viver uma vida cristã que realmente ela venha representar quem é Cristo aqui nessa terra. Amém? Ele fala assim: eu quero que vocês sejam um, que vocês concordem a respeito das mesmas coisas, que vocês façam o trabalho que deve ser feito para que o mundo creia, para que aqueles que são joio venham crer, para aqueles que estão na igreja, estão vivendo uma vida mais ou menos meia boca de evangélico, que não cabe eu julgar ou não, cabe o Senhor, o Espírito Santo que faz isso. Ele pega firme e fala: não, nós queremos isso, nós queremos entrar mais dentro, mais profundo na presença de Deus, em nome de Jesus. Quantos querem entrar mais profundo na presença de Deus? Eu quero, eu preciso disso. Você é pastor? Que pastor, irmãos? Eu preciso também. Se eu deixar de orar, ler a Bíblia, eu vou para o beleléu como todo mundo tem ido, muitas vezes por deixar a vida cristã e levar a vida cristã mais ou menos, né? Levar as coisas sérias de forma não séria, levar as coisas eternas de forma como se fosse passageira. Amém? Não? Há coisas nesse mundo que nós perdemos e podemos conquistá-las depois, sim ou não? Você perde um emprego hoje, amanhã você pode arrumar um bom emprego amanhã, sim ou não? Você perde um dinheiro hoje e amanhã você pode ganhar 10 vezes mais. Se você perdeu, vai ganhar 10 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Fala amém aí, que acontece em nome de Jesus, né? Sabe, Deus está falando com o Espírito aqui, né? E Deus está falando com você. Mas você pode hoje não ter saúde, mas amanhã você recupera, você tem saúde. Mas há uma coisa que se perder não se conquista mais, é a vida eterna.
E é isso que nós temos que pensar um pouco melhor. Amém? Queridos, nós fomos santificados pelo sangue de Jesus. Irmãos, me entendam. Eu não estou falando de forma orgulhosa, prepotente, arrogante, achando que é melhor que qualquer outra pessoa, não. Eu estou falando de uma forma de gratidão a Deus. Você e eu que fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, nós temos que prezar isso, valorizar isso, em nome de Jesus. Ele fala, olha, aqueles que nem davam bola para o Senhor, viviam do jeito que queriam, essa classe de pessoas. Mas olha, para você que tem em meio a tudo isso, vivido uma vida reta, há um memorial escrito. Memorial é que o teu nome está escrito lá. E o Senhor vai cuidar de você como um filho, como um pai cuida do filho. Amém? Amém. Tremendo isso. Amém, queridos? Se você der uma olhadinha aqui no capítulo 25 de Mateus, dá uma olhadinha, olha aí em sua Bíblia, vai lá no capítulo 25, diz assim, 25:14, 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Quem ausentou do país? Jesus está lá com o Pai. Amém? Não? E aí ele deu para nós, para um deu 5 talentos, outro 2, outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade foi embora, mas ele vai voltar. Diga assim, Jesus vai voltar. Diga porque você tem talento, você é abençoado de Deus. Amém? Não? Agora, a questão é, eu tenho, mas o que eu estou fazendo com ele? Amém? Não? E aí, conforme a capacidade, deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. Quando ele voltou, o 5 virou 10, o 2 virou 4 e 1 ficou um só. Ele chama a atenção do 1. Que é isso que eu quero te despertar. Na verdade, para tudo aquilo que Deus fez, tem nos dado, ele vai, é como o trabalhador. Para tudo ele tem que prestar conta, tem que ter resultado. E Deus quer que você progrida. E você tem talento para isso em nome de Jesus. O que você tem feito para o Senhor? O que eu tenho feito para o Senhor? Será que eu não posso fazer mais? Será que você não pode fazer mais? Quantas vidas, né, queremos levar para Jesus esse ano? Quantas pessoas queremos? Tivemos uma reunião sábado à noite lá na casa do Toninho e da Maria. Maravilhosa reunião. Consegui reunir toda a família, nós oramos, tivemos um tempo com Deus maravilhoso. Aí converteu 3 sobrinhos da Maria. Na hora, 3 jovenzinhos. Um colocou a mão no coração, recebeu Jesus. E aí na internet, lá no Skype, né? Estava lá o pai e a mãe da Maria, lá em Tanabi, lá de Tanabi. Não é isso? E o pai da Maria de quantos anos? 87 anos, aceitou Jesus pelo Skype. Como levantou a mãozinha assim, repetiu a oração, pôs a mão no coração, disse, agora eu vou batizar o senhor aí em Tanabi. Né? Falei, tem café? Tem café. O café da esposa é melhor que o meu. Falei, tem bolinho de chuva? Tem também, não estou indo aí. Né? Queridos, Deus criou você para frutificar. Ah, mas é um pastor. Não, irmão, eu sou gente. Com as mesmas fragilidades suas, com os mesmos temores, com as mesmas dificuldades. Apenas o que eu fiz, eu falei, Deus, na minha impossibilidade, ou nas minhas impossibilidades, me ajuda a ser útil no reino do Senhor. Só isso que eu falei, me expus. Se é para arrancar toco lá no CCF, eu vou. Né, pastor? Se é para abrir buraco, está lá o Zé trabalhando lá hoje, abrindo buraco, fazendo buraco, fossa lá, mato, não sei o que, está lá de manhã, se arrebentando nesse solo, porque é o que ele sabe fazer, irmãos. É um dom que Deus deu a ele, em nome de Jesus. Está lá o Benê de moto, sem moto, com poeira, sem poeira, com chuva, sem chuva, ajudando a gente constantemente, e sempre atrasa a obra no CCF. Você já percebeu que sempre atrasa? Parece assim é para testar a gente. Acho que eu e o Benê não estamos ainda purificados, né? Estão purificando a gente, né? Mas está crescendo em Deus. E tem outros fazendo tantas outras coisas importantes. E você, uma palavra, um abraço, uma coisa que você pode levar, um presente que você pode levar para alguém, né? Coisas tremendas. Esse dia uma irmã aqui, Azinha, chegou e falou assim, ó, dá aqui esse presente aqui para a Jardine. Foi lá dar um presente para a Jardine. Vou ter mostrando o carinho dela, né?
está só para o jardim, não. Ela presenteia todo mundo aí. Ela gosta disso. É a maneira dela evidenciar o amor de Cristo através dela. Você tem talento. É só você falar assim: estou à disposição, em nome de Jesus. Amém? Esses dias eu fazendo uma reunião com o pessoal do louvor, eu falei assim: esse negócio de ter equipe de louvor é bom e é ruim. É bom porque organiza, mas é ruim porque está faltando gente aqui em cima. Assim, eu sou da outra equipe. Você é da equipe de Jesus, né? Faltou gente aqui, cheia de equipe. Por exemplo, estou aqui, precisa de mim? Estou à disposição. Pode falar, assim: olha, não, vamos cantar uma música nova, não vai dar, mas eu estou aqui, estou a serviço. São as equipes de serviço, as 4 equipes de serviço, que aí começa alguém aqui, a gente precisa dele, e fala assim: não, hoje eu não estou de serviço. Não, você está de serviço sim. Você levantou, você está a serviço do reino. Amém? Você não está escalado porque lá naquele dia, mas eu estou à disposição. Estou aqui para servir. Estou aqui para cantar, para ajudar, para fazer isso, para acompanhar uma pessoa, fazer uma visita. Não tem isso. Eu vou morrer fazendo isso. Amém? Você tem talentos em nome de Jesus. A segunda coisa que ele fala aqui no capítulo 25, é aquela palavra que ele fala assim: que um dia o Senhor vai separar cabrito de ovelha, e ele fala assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu, me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver. Ele está falando: olha, qualquer um de vocês pode fazer uma dessas 9 coisas, 6 coisas que estão aqui. Qualquer um pode fazer isso. E o que separa cabrito de ovelha é o amor que eles evidenciam pelas pessoas. É aquilo que elas se deixam fazer pelo Espírito Santo. É o fruto que elas estão dando. Amém? Não adianta dizer: eu sou crente, eu fui batizado, amém, glória a Deus, tá bom, cadê o fruto disso? Que eu e você temos feito, queridos, para que haja distinção entre o joio e o trigo. É fruto que faz distinção entre joio e trigo. É a maneira de viver, é a maneira de se portar, é a maneira de estar com as pessoas, amando-as, independentemente de quem seja, estendendo a mão ao necessitado, e de uma forma muito humilde, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o meu nome, há um memorial escrito aí nos céus, e o meu nome está aí. Finalizando, não precisa abrir não, só vou citar Isaías 57:15, diz assim: o alto sublime Deus, ele habita, diz a palavra que Deus habita a eternidade. Diga assim: Deus habita a eternidade. E lá em Provérbios 13:11 diz que ele pôs a eternidade no coração do homem. Presta atenção: Deus habita a eternidade e ele colocou a eternidade na onde? No coração meu e seu. Então dentro de você existe a eternidade. Amém? Quero só encerrar dizendo isso para você. No meu entendimento, um dos maiores problemas das pessoas viverem uma vida mais ou menos com Deus, ou longe de Deus totalmente, dentro da igreja mais ou menos, ou fora da igreja totalmente, né? Longe de Deus, é porque ainda não entenderam a eternidade, que existe uma eternidade dentro de você. Amém? Não? Amém. Ele habita a eternidade e ele colocou a eternidade no coração do homem. Amém? Se vocês lerem depois lá em Lucas 23, não precisa ler agora, quando Jesus está crucificado, há um ladrão à direita e outro à esquerda. E um deles começou a falar: se o Senhor é filho de Deus, desce daí, e tá aí coisa, e o outro começou a repetir: rapaz, nem mesmo estando na mesma sentença, do jeito que você está, nós estamos acabados aqui, né? Nós estamos no sal total, você ainda não teme a Deus? E ele vira para Deus, para Jesus, e fala assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Um homem tinha eternidade no coração e o outro não tinha eternidade. O que tinha eternidade garantiu a eternidade com Cristo. O outro que não tinha eternidade foi para a eternidade com um lugar de destruição, né? De sofrimento, longe de Deus, que é o inferno mesmo. Então há uma eternidade, e a falta de discernimento nosso, muitas vezes, de entendimento de que a eternidade está aqui, e
de que quando eu partir desse mundo eu vou viver uma eternidade longe de Deus ou perto de Deus, é que faz toda a diferença, Deus. Isso não é temor, é entendimento. Amém? Porque Deus, digo comigo assim, Deus não quer que nós nos sirvamos por medo, mas com entendimento. Vocês estão me entendendo? Estou conseguindo atingir vocês? Amém? Deus quer que você o sirva por amor, mas entendendo que nós temos uma eternidade. Lá em Mateus também ele fala assim: olha, se tem alguma coisa que te atrapalha, se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca. Se a tua mão te faz tropeçar, arranca. Se o que mais te faz tropeçar? Você acha que é a pé? Não sei. Arranca. Para que é melhor você entrar no reino de Deus sem um olho, sem uma mão, sem um pé, do que todo o teu corpo ser condenado. É melhor tirar, é melhor parar. É melhor tomar posições práticas de viver uma vida que honra e glorifica o Senhor, porque há uma eternidade. Amém? Um entendeu o que havia, o outro não entendeu. O que entendeu aproveitou a última chance, o último respiro, morreu crucificado, mas ele foi para o paraíso com o Senhor. O que Deus quer de você e de mim é que nós vivamos uma vida que honre a Ele e que amemos as pessoas como Ele as ama. Amém? Não importa quem seja. Não importa quem seja. Nós temos ajudado uma pessoa que não é daqui, um rapaz com problemas de homossexualismo, e o Senhor tem me ajudado a amar muito esse tipo de pessoas, porque o sofrimento que elas têm é muito grande, e que elas precisam, às vezes, de estender uma mão, não é recriminação. Eu posso não aceitar o erro, mas eu amo a pessoa. Amém? O bandido que está lá na prisão, né? Por sinal, há muitos lá que estão presos enganadamente, né? Injustamente, mas o bandido mesmo que está lá, eu não preciso julgá-lo e condená-lo, não. Eu preciso ir lá estender as mãos. Por isso que está havendo um avivamento dentro das prisões. Amém? A pessoa que me causou mal, muitas vezes ela me causou mal, não me interessa se foi pensado ou não pensado, vamos estender as mãos a ela e vamos abençoá-las em nome de Jesus. Amém? Essa é a distinção lá no meu trabalho, nas minhas conversas, distinção de como que eu lido com as minhas finanças, distinção como que eu lido com as pessoas, distinção como que eu ando na rua, distinção como eu me visto, distinção. Amém? Não precisa colocar uma burca, né? Para dizer que é crente. Não é isso que eu estou dizendo, a maneira santa que eu me visto, que eu me relaciono com as pessoas. Distinção. Eu creio que nesses dias, essa palavra de Malaquias está se cumprindo. E vereis outra vez a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Entre o justo e o que não é justo. Vamos orar, vamos ficar em pé e vamos pedir que Deus nos dê uma graça toda especial nessa manhã. Que você saia daqui desafiado com essa palavra, de viver uma vida que agrada o Senhor, que Ele colocou a eternidade dentro de você. Feche seus olhos. Muito obrigado, Pai, por essa manhã tão especial. Uma manhã onde nós relembramos a Tua morte. O Senhor não morreu em vão. O Senhor morreu para nos redimir. O Senhor morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante nessa terra. O Senhor morreu para nos ensinar a morrer também, para nós mesmos, para as nossas vontades. A Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. O Senhor morreu para nos ensinar a dar a vida pelos nossos amigos e amá-los, a brilhar onde estamos, a saudar onde estamos, a colocar o talento que o Senhor nos deu em funcionamento, porque Deus te coroou, te abençoou com talento, no mínimo um. Então o Senhor, Ele está nesse lugar. Queria que você falasse com Ele agora. E Ele diz: mesmo que queiram considerar as coisas iguais, há um memorial escrito com teu nome aqui nos céus, porque você me teme. Então, leve outros a me temer também.
Nosso maior desejo é que todos esses nomes que estão nesse quadro, eles estejam escritos nesse memorial. Isso depende muito mais de nós orarmos por essas pessoas, de nós irmos até elas, de nós vivermos uma vida que realmente faça distinção, uma vida diferente, onde eles vão querer aquilo que nós temos, ou aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós nos humilhamos diante do Teu trono de graça nessa manhã, nos inclinamos diante da Tua soberania, Senhor, nos rendemos aos Teus pés. E eu queria que você se colocasse à disposição de Deus. Vamos cantar ao Senhor.